Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Vamos chegando para mais uma live aqui no canal da Nova Concursos no YouTube. Vamos lá, vamos ver quem já está conectado aí. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Estamos no ar, pessoal? Sim, já estamos no ar. Muito boa tarde para todo mundo, galera. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Hilário Xavier, sou professor de História aqui da Nova Concursos. É um prazer estar aqui nessa tarde de quinta-feira para falarmos da prova da ESA, para falarmos dos assuntos mais importantes de História que são cobrados aí em todas as edições da ESA. Espero que essa aula de hoje seja muito útil para que você possa organizar os seus estudos com mais coerência, com mais precisão. Esse daqui é o projeto do Zero à ESA, o projeto elaborado pela Nova Concursos, que com certeza vai garantir a sua aprovação. Tudo bem? Meus caros, deixa eu explicar o andamento do nosso trabalho a partir dessa live de hoje. Hoje, especificamente, eu vou abordar com vocês 10 assuntos, serão bizus, dicas importantíssimas dos 10 assuntos mais cobrados na história da prova, né? Então, com todo esse relato que eu vou fazer para vocês hoje, vocês serão capazes de enumerar os assuntos que vocês precisam dar mais atenção. Como que eu fiz isso daqui? Como que eu elaborei o material que eu vou projetar para vocês daqui a pouquinho? Eu peguei todas as provas da ESA de 2013 até a última edição da prova. Eu já tinha feito correções comentadas dessas provas, eu já havia feito correções por escrito, comentando gabaritos. Isso me permitiu enumerar de maneira quantitativa quais foram os assuntos que mais caíram na história da prova. Porque o conteúdo da ESA, apesar de só abordar história do Brasil, é um conteúdo vasto, porque começa lá com grandes navegações e se estende até metade da República Brasileira. Então, nesse primeiro momento, hoje, eu não vou aprofundar nenhum desses assuntos. Hoje é para apresentá-los. Por quê? Aqui no projeto da Nova Concursos, do Zero à ESA, nós teremos outras lives onde eu poderei descrever para vocês em detalhes os assuntos que eu vou apresentar hoje. Então, nas próximas lives eu vou abordar um pouquinho de cada conteúdo que será apresentado hoje em pedacinhos para que você possa estudar com muita precisão. A Nova Concursos realmente abraçou esse projeto para garantir que você tenha muito em breve uma farda do Exército Brasileiro, que você possa se transformar em sargento do Exército Brasileiro. Então, meus caros amigos, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou apresentar aqui para vocês essa listagem de materiais, né? De temas importantes aí. Já vai aparecer para vocês, só um segundinho. Olha aí, Nova Concursos. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui no ponto. Olha aí, meus caros. Vai aparecer para vocês aí a listagem, o levantamento que eu fiz com os 10 assuntos mais importantes, os 10 assuntos que mais caíram na prova da ESA, tá bom? Olha, o pessoal está me avisando aqui um recado muito interessante, muito bacana, que vocês podem acessar gratuitamente o curso grátis, né, para a ESA. Pô, a Nova Concurso, só benefício, hein? Então o pessoal aqui está me avisando pelo WhatsApp que vocês têm à disposição aí um curso da ESA gratuito e o link está na descrição. Meu Deus, hein? A Nova Concursos com um baita presentão para vocês que estão se preparando aí para a prova
da Escola de Sargento das Armas. Então clica na descrição que vai te mandar direto para esse curso sensacional que a ESA está, que a Nova Concurso está disponibilizando da ESA para os senhores. Bom, meus caros, lembrando, mais uma vez, eu vou apresentar para vocês os assuntos mais cobrados de 2013 até a última edição. Em lives futuras, eu vou pegar, por exemplo, tópico 1, 2 e 3 e vou explicar em detalhes para vocês. Depois, mais 3 tópicos, até pertinho lá da edição da prova. Com certeza nós teremos estudado e abordado todos os principais assuntos integrantes, os mais importantes assuntos integrantes do edital da Escola de Sargento das Armas. Bom, meus caros, nas pesquisas que eu fiz, estudando exercício por exercício da ESA, um trabalho minucioso, cansativo, mas que valeu muito a pena, grandes navegações, ou seja, expansão marítima e comercial, é um assunto que vocês precisam realmente se preparar a fundo. Cai muito na prova, né? Eu tenho alunos que falam assim, professor, eu não entendo por que o edital da ESA começa com expansão marítima e comercial, sendo que o grande foco da prova é a história do Brasil. E eu respondo para os meus alunos, falo, bonitão, é necessário antes explicar como que os europeus chegaram na América. Então o edital da ESA começa com expansão marítima e comercial, porque a descoberta da América por Cristóvão Colombo e a descoberta do Brasil em 1500 por Pedro Álvares Cabral são reflexos da expansão marítima. Eles estavam lá procurando rotas alternativas para se chegar em Calicut, na Índia, atrás das famosas especiarias, já que a rota do Mediterrâneo foi fechada por Génova e Veneza e as rotas terrestres haviam sido fechadas pelos muçulmanos. Inclusive, essa é a hora daqueles que já pegaram várias provas da ESA para estudar, estão lembrando de uma perguntinha recente sobre um dos fatores da expansão marítima e comercial, caiu na ESA nem faz tanto tempo assim, e a resposta era Génova e Veneza, né? Génova e Veneza monopolizavam o mar Mediterrâneo, e isso fez com que outras nações europeias navegassem procurando caminhos alternativos para se chegar em Calicut, na Índia. Bom, dentro desse assunto que é vasto, a minha primeira dica para vocês, foca no pioneirismo português. Vai por mim. Como assim, professor? Dentro do assunto expansão marítima e comercial, a navegação portuguesa, você deve dar uma atenção maior para ela, porque a descoberta do Brasil é um reflexo da navegação portuguesa. E os portugueses conseguiram navegar com uma certa dianteira em comparação a outros países europeus. Então, você precisa dominar, bonitinho, quais fatores explicam esse pioneirismo português nas grandes navegações lá da Idade Moderna. Mais adiante eu vou explicar isso para vocês numa outra aula em detalhes, mas para não passar em branco, Portugal é a primeira monarquia centralizada da Europa, o poder centralizou na figura do rei precocemente, e esse fator foi primordial para que Portugal tivesse a dianteira nas grandes navegações. Portugal tem uma localização geográfica privilegiada, é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Portugal é banhado, perdão, pelo Oceano Atlântico e fica ali na entrada do Estreito de Gibraltar. Portugal tinha uma burguesia mercantil forte que financiou as grandes navegações. Portugal tinha instrumentos náuticos muito bons para poder navegar. E Portugal tinha a famosa escola de Sagres, uma escola marítima que ensinou os seus marujos a arte da navegação. Mais adiante, numa outra live, eu vou explicar para vocês todos os outros detalhes da expansão marítima e comercial. Hoje é um roteiro para que você possa se orientar, tomar nota desses assuntos mais cobrados e se dedicar muito mais a esses temas, beleza? Então essa é a dica de número 1.
Bom, gente, esse tópico 2, eu costumo dizer que ele é o que causa mais confusão na hora que o povo está lendo o edital e na hora de interpretar o que seria isso, realmente causa muita confusão. Porque, gente, falar de sistema colonial português na América é um leque de assuntos, assim, enormes. Vários e vários assuntos integram o tema sistema colonial português na América. Né? Dentro desse tópico, você tem ali a estrutura econômica que os portugueses implantaram aqui, a estrutura administrativa, tudo isso entra dentro do tópico sistema colonial português na América. E dentro desse assunto mais amplo, qual é a parte dele que mais caiu na prova da ESA até hoje? Com certeza é o período pré-colonial brasileiro, que vocês podem ver ali entre parênteses no material que eu estou projetando aqui na nossa live. Período pré-colonial, para quem não lembra, vai de 1500, com a chegada dos portugueses, até 1530, quando Portugal manda para cá a expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza. Então essas 3 décadas iniciais nós chamamos de período pré-colonial. E dentro do período pré-colonial, nesses 30 primeiros anos após a chegada dos nossos colonizadores portugueses, qual é o assunto de economia mais importante? Pau-Brasil. Gente, se você pegar as edições da ESA antigas, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que o período pré-colonial e esse tema pau-Brasil apareceu em exercícios da ESA. Todo ano, eu sou até chato alertando meus alunos. Olha, façam esforço para decorar, realmente decorar, a diferença de estanco para escambo. Esse é o momento que tem gente lembrando aí, ó, que muito recentemente caiu uma questãozinha sobre isso na ESA, causou um debate interminável, que eu recebi de print desse exercício. Olha, se eu ganhasse R$10 por cada print que eu recebi desse exercício, pedindo para que eu corrigisse, daria para comprar um carro. E aquela dica que o professor sempre avisa, olha, gente, estanco era a autorização que você precisava da coroa portuguesa para explorar o pau-brasil. O pau-brasil era um monopólio régio, quer dizer, quem controlava era a coroa portuguesa. E somente ela decidia quem poderia ter o direito de explorar o pau-brasil. Escambo, por sua vez, era o nome da relação que se dava, onde os índios trabalhavam na extração do pau-brasil, em todo o trabalho que envolvia a extração do pau-brasil, e em troca, portanto, escambo é uma troca, e em troca, os índios recebiam presentes que eram ofertados pelos portugueses. Espelho, machadinha, anzol, faca, por aí vai. Então, parece uma dica boba, né? Parece que eu estou falando óbvio, só que o concurseiro só descobre a importância na hora que ele esbarra com o exercício lá na prova, aí ele pensa, caramba, quando o professor lá da Nova Concursos pediu para eu anotar, para que eu anotasse a diferença de estanco e escambo, eu não anotei. Chegou na prova da ESA, errei. E olha que uma pergunta a menos na prova de história causa um estrago na sua média final, então não se dê o luxo de errar uma coisa boba assim. Aproveita, vai fazendo aí, né, mapinhas mentais, vai tomando nota das dicas que você está recebendo, com certeza vai fazer a diferença na sua aprovação, tá bom? Então, dentro do sistema colonial português na América, dê um destaque nos seus estudos para o período pré-colonial. Belezinha? Bom, nos estudos, pessoal, que eu fiz das últimas provas da ESA de 2013 para cá, eu também encontrei uma grande quantidade de perguntas sobre revoltas que o Brasil teve na época da colônia. E aí que, como diria meu avô, a porca entorta o rabo, né? Por quê?
Porque são várias revoltas que o Brasil teve na época da colônia. A ESA é uma prova muito conteudista. A ESA não é uma prova, né, como a SpaceX, que você precisa ter um domínio de interpretação de texto maior. As perguntas da SpaceX são mais tem mais contexto nas perguntas da SpaceX. A ESA é uma prova mais conteudista, do tipo: a ESA já perguntou o lugar que a revolta aconteceu, a ESA já perguntou quem liderou revolta, a ESA já perguntou data de revolta. Gente, olha os detalhes, né? A ESA é uma prova muito conteudista, ela cobra do aluno um extremo domínio de conteúdo. Interpretação de texto é até secundário na prova da ESA. Conteúdo tem mais importância na prova da ESA. Então, na hora de estudar, aproveita para fazer, né, para estudar as revoltas no seu devido lugar. Então você pega lá uma folha, divide ela no meio e você escreve de um lado revoltas nativistas e do outro lado você coloca revoltas emancipacionistas. Porque das revoltas coloniais, o Brasil teve dois tipos de revoltas. As revoltas nativistas, que foram aquelas que criticaram aspectos da administração portuguesa, revoltas que questionaram os impostos, os abusos cometidos por autoridades portuguesas, porém, não eram revoltas que tentaram libertar o Brasil de Portugal. Eram revoltas, como o próprio nome já diz, nativas, problemas relacionados aqui na relação entre metrópole e colônia aqui no Brasil. Já as revoltas emancipacionistas foram aquelas que pegaram em armas para tentar quebrar o pacto colonial. Foram aquelas revoltas que pegaram em armas para tentar libertar o Brasil de Portugal. Então, o meu conselho para vocês, pegue as revoltas nativistas e as emancipacionistas, coloca lá data, local, líder, causa e consequência, porque isso cai muito na prova da ESA. Por exemplo, lá nas nativistas, quais as mais importantes? Nós temos a revolta de Beckman, lá no Maranhão, em 1684. Nós temos a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, né, que do começo ao fim aí, a Guerra dos Emboabas vai durar até 1709. Nós temos a Guerra dos Mascates, lá no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, uma guerra entre comerciantes de Recife contra fazendeiros de Olinda, que vai de 1710 a 12 aproximadamente. Nós temos a revolta de Felipe dos Santos, lá em 1720 na região mineradora, e temos aí duas menos famosas, né, que é a revolta da cachaça e a revolta de Amador Bueno. Então faz um resuminho lá das nativistas, né, e as emancipacionistas. Inconfidência Mineira, né, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817, na época que a família real estava no Brasil. Nós teremos aqui em uma das lives, lógico, esse tema, e nessa live eu vou projetar para vocês conteúdo bem recheadinho, bonitinho. Você vai aprender muito mais sobre essas revoltas nativistas quando chegarmos nessa respectiva live, tá bom? Essa é a terceira dica aí para vocês. Gente, eu coloquei aqui na ordem que os assuntos caíram na prova da ESA, tá? A quantidade que eles caíram, eu coloquei em grau de importância. Esse é o objetivo aqui dessa nossa live de hoje, por isso que o tema é Top 10, os 10 assuntos mais cobrados na história recente da prova da ESA. Bom, o tópico número 4, gente, falar para vocês aí que período joanino cai na prova, você vai olhar para a cara do professor Hilário e vai dizer assim: me conte uma novidade. Né? Quem pega aí as provas da ESA para treinar, gosta aí de fazer os exercícios já aplicados na história da prova, com certeza você já viu diversas questões sobre o período que a corte esteve no Brasil. Realmente a ESA tem um carinho especial, pelo período joanino. Lembrando, vocês já devem ter aprendido isso aí nas apostilas da Nova,
nos vídeos que você já assistiu aqui na Nova Concursos, que a família real fugiu para o Brasil para não ter que ceder às pressões do bloqueio continental do senhor Napoleão Bonaparte. A corte veio para dentro da colônia. Era a primeira vez na história da humanidade que um rei se refugiava dentro da sua colônia. Por que esse assunto cai tanto na prova da ESA? Porque no momento que a família real chegou no Brasil, na prática, o pacto colonial deixou de existir, né? Porque para existir pacto colonial você tem metrópole e colônia. Mas se a metrópole se refugiou dentro da colônia, a chegada do Dom João em terras brasileiras sacramentou aí a quebra do pacto colonial. Bom, gente, o período joanino aconteceu muita coisa. O Dom João realizou diversas obras de infraestrutura lá no Rio de Janeiro, né? Mas o professor que vos fala tem um conselhinho para vocês. Se esforce bastante para guardar o decreto de abertura dos portos às nações amigas. A ESA já cobrou em mais de uma oportunidade o primeiro decreto que o Dom João assinou ainda em Salvador. Ele não tinha nem chegado no ele não tinha nem viajado ainda para o Rio de Janeiro, perdão. E ele assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas, né? O homem não tinha nem chegado no Rio de Janeiro e em terras soteropolitanas, lá em Salvador, na Bahia, ele quebrou oficialmente o pacto colonial, porque o decreto de abertura dos portos às nações amigas permitia que o Brasil pudesse praticar o livre comércio com qualquer nação amiga do Brasil e de Portugal. Então, Dom João, até para agradar os ingleses, né, que escoltaram a família real até o Brasil em segurança, o Dom João decretou o livre comércio com o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Pela primeira vez, os brasileiros poderiam comercializar sem ter a interferência direta da metrópole portuguesa. Então, fique esperto, decreto de abertura dos portos às nações amigas já caiu na ESA em mais de uma oportunidade. Beleza, meus caros? Lá no finalzinho eu vou responder perguntas que vocês enviarem aí, tá bom? Vamos deixar aqui pro final da nossa live as perguntas. Eu vou pegar uma galera aqui e vou responder essas perguntas. Bom, gente, o quinto assunto que eu separei para vocês aí do edital da ESA, que é bastante cobrado, já foi bastante cobrado em várias edições da prova, é o primeiro reinado. Gente, não podia ser diferente, né? O primeiro reinado começa com a independência do Brasil em 1822 e ele vai até 1831. 9 anos que Dom Pedro I governou o Brasil. Por que esse assunto é tão cobrado na prova da ESA e também em outros concursos militares? Gente, é durante o primeiro reinado que nós temos o início da formatação do Estado Nacional Brasileiro. Até aquele momento o Brasil foi colônia de Portugal. A partir de 1822, é uma nova realidade, né? Em 1822 o Brasil se transforma num país independente, né? E lembremos que no ano que vem é o 2º centenário da independência do Brasil, hein? É bom ficar alerta. Principalmente para a edição da ESA do ano que vem, né? Justamente o ano do centenário, do 2º centenário da independência do Brasil. Bom, já que é o Dom Pedro I, né? Foi o Dom Pedro I, o homem responsável pela nossa independência e também o cara que começou a formatar o Estado Nacional Brasileiro, é por isso que o primeiro reinado já caiu em diversos exercícios na história da ESA. Bom, de primeiro reinado, eu aconselho vocês a fazer um esforço para decorar as características da Constituição de 1824, porque ela é a primeira Constituição da história do Brasil e, além disso, dentro dela surgiu uma novidade que causou muita confusão aqui no Brasil, né? A criação de um quarto poder chamado de poder moderador. Além do executivo, que era o próprio imperador, o legislativo, que eram os deputados,
né? E o judiciário, que eram os juízes das comarcas, naquela época o Brasil não tinha Suprema Corte, tá? Surgiu um quarto poder, que é o poder moderador. E a Constituição do Brasil dizia que o poder moderador também era do imperador, ele que faria uso, era de uso exclusivo dele, e teoricamente o poder moderador servia para mediar os poderes. Só que na prática não foi isso que aconteceu. Na prática, o Dom Pedro I ganhou poderes quase que ilimitados para governar. Por quê? Com o poder moderador ele podia decretar leis, que é função do legislativo. Ele podia fechar assembleias, dissolver assembleias, ele podia exonerar políticos, inclusive o primeiro-ministro, ele podia exonerar. Ele tinha poderes para mandar prender, mandar soltar. Ou seja, o que era para ser um poder, né, que seria para moderar todos os outros, acabou dando para o imperador do Brasil um poder quase que ilimitado. Quem está estudando na pegada aí deve lembrar que uma das consequências da criação do poder moderador foi a Confederação do Equador lá no Nordeste, comandada pelo Frei Caneca. Né? Lá em Pernambuco teve início a Confederação do Equador por conta do povo não aceitar lá naquela região essa constituição que eles chamaram de autoritária e ainda mais a criação do poder moderador, né? Que deixava o Dom Pedro numa situação muito confortável e privilegiada para governar o Brasil, com plenos poderes. Então, meu conselho para vocês, estudem a Constituição de 24 e as atribuições do poder moderador. Tá certo? Olha aí, 5 dicas até o exato momento. Já listei para vocês nessa primeira meia hora de live 5 dos principais assuntos cobrados aí na história recente da ESA. Vamos ver os assuntos restantes aí que caem bastante. E no finalzinho, se você tiver alguma pergunta aí, coloca aqui que eu vou responder para vocês. Bom, meus ilustres amigos e futuros sargentos do glorioso Exército Brasileiro, o 6º assunto mais cobrado aí nas provas da ESA, inclusive recentemente andou caindo muito. Eu recebi muitas mensagens de agradecimento, porque nos meus vídeos na internet, nas minhas videoaulas, eu sempre alertei os meus alunos: decore a sequência das regências que o Brasil teve. E vocês viram que na última prova caiu uma pergunta sobre a sequência das regências que o Brasil teve. Recebi um monte de mensagem: Hilário, caiu, eu acertei porque eu lembrei a sequência que você explicou nos seus vídeos. Então, gente, olha só. O período regencial começa em 1831 com a abdicação do Dom Pedro I e o período regencial vai até 1840, quando ocorre o golpe da maioridade e o Dom Pedro II é empossado com 15 anos de idade, dando início ao segundo reinado. Então, esses 9 anos que o Brasil foi governado por regentes, né, até que o Dom Pedro tivesse condições legais de assumir o segundo reinado, nós chamamos de regência. Época bastante turbulenta da nossa história, foi um troca-troca de regências, uma confusão política, né, dos diabos. O Brasil teve revoltas de norte a sul, né, no período da regência. Então, meu conselho para vocês, eu tenho 3 conselhos para vocês sobre regência. Pô, Hilário, será que a ESA vai cobrar a sequência das regências de novo? Um ano seguido do outro eu acho difícil. Mas é sempre bom dominar isso, tá? Primeira regência foi a trina provisória, depois a regência trina permanente, depois a regência una do padre Diogo Feijó e depois a regência una do Pedro de Araújo Lima. Se você dominasse isso, teria matado o exercício da ESA no ano passado. Olha que mamão com açúcar. Lembrar, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do Diogo Feijó e regência una do Pedro de Araújo Lima. Um pontinho para conta,
Quem dominou isso daí acertou na prova da ESA. Meus outros 2 conselhos é que você guarde as características do ato adicional de 34 e vai por mim, hein? Decore todas as rebeliões do período regencial, local, quem liderou, ano e objetivos. Procura nas provas antigas que você vai ver quantas questões de rebeliões regenciais já caiu na prova da ESA. Você vai perder a conta. E daqui a pouco eu tenho um macetezinho aí pra vocês, hein? Quem sabe, né, eu acerte, eu sou pé quente, hein? Os meus chutes vão sempre no gol. Olha só, gente. Para quem não lembra, o ato adicional de 34 foi uma revisão que a Constituição brasileira recebeu durante o período regencial. Então, se o ato adicional foi de 34, quer dizer que 10 anos depois que a Constituição de 24 foi criada, ela passou por uma revisão. E nessa revisão, se o nome do episódio é ato adicional, obviamente que coisas foram adicionadas na Constituição de 24. É bom que você domine essas mudanças, né? Vou citar algumas aqui. A regência que era trina foi transformada em una e posteriormente o Diogo Feijó foi eleito o primeiro regente uno. Então a regência trina foi transformada em una. O Rio de Janeiro foi transformado em município neutro. Sabe o que isso significa? O Rio de Janeiro interior, a capital era Niterói, né? E o Rio de Janeiro, né, que até então era a capital da província do Rio de Janeiro, se transformou em município neutro porque era a capital do Brasil. Então as decisões tomadas no Rio de Janeiro, cidade, que era a capital do Brasil, era diferente da decisão do resto do Rio de Janeiro, província, cuja capital era Niterói. Já caiu na ESA isso, hein? Rio de Janeiro, município neutro. As províncias ganharam mais liberdade também com o ato adicional de 34, porque foi criadas assembleias legislativas provinciais. Essas são as principais mudanças do ato adicional de 34. Regência trina virou una, Rio de Janeiro, município neutro, e a criação das assembleias provinciais. Bom, sobre as rebeliões regenciais, gente, olha só, a listinha de coisas que você precisa lembrar. Cabanagem, uma revolta que foi lá no Grão-Pará. Então guarde, Cabanagem, Grão-Pará, 1835 a 1840. Nós tivemos a revolta dos malês na Bahia, acabou de cair na prova da ESA, ano retrasado. A revolta dos malês em Salvador, na Bahia, em 1835. A Sabinada, na Bahia, de 1837 a 38. A Balaiada, de 1838 a 41. E a Revolução Farroupilha, né, a Balaiada foi lá no Maranhão, tá, de 38 a 41. E a Revolução Farroupilha, travada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre 1835 e 1845. Dessas, não sei não, hein? Tô com uma pulguinha atrás da orelha, pedindo para eu avisar os senhores para ficar esperto com balaiada, tá? Por quê? A balaiada até hoje não caiu muito aí na prova da ESA, já caiu Cabanagem, já caiu Sabinada, já caiu Malês. Por quê? A balaiada termina em 1841. Portanto, nós temos 180 anos do término da balaiada. Então é bom ficar esperto, hein? De todas essas, eu iria caprichar no resuminho ali de balaiada, hein? Vai por mim. Eu tenho acertado. Teve o ano que caiu Revolta dos Malês, eu falei numa live. Um monte de gente depois mandou aí trechinhos do vídeo, falou, olha professor, adivinhou, hein? Eu falei, estuda Malês, e caiu Malês na prova. Quem sabe eu acerto mais uma vez, tá bom? Então essa é a minha sexta dica aí para vocês, período regencial, e disse para vocês o que é mais cobrado dentro desse tópico período regencial lá na prova da ESA. Bom, gente, o sétimo assunto não teria como ele não cair muito na prova da ESA, porque o segundo reinado brasileiro é um período muito longo da nossa história,
né? O segundo reinado que começa em 1840, com o golpe da maioridade, e vai até 1889, quando Dom Pedro II foi derrubado por um golpe civil-militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né? E o segundo reinado, gente, nossa, ele é muito longo, tem várias questões importantes para estudar, né? Agora, como dica, claro que é importante que você estude todo o segundo reinado. Agora, como dica, gente, Guerra do Paraguai já caiu diversas vezes na prova. É mais uma dica minha que foi uma bola, né, no gol. Eu falei pra galera, olha, foco na Guerra do Paraguai, e vocês viram aí que recentemente caiu uma pergunta, né, sobre o rio que cortava ali a região dos conflitos da Guerra do Paraguai. Uma pergunta misturando história e geografia, né? Então, senhores, fiquem atentos, né? A Guerra do Paraguai que começou em 1864 e foi até 1870. A guerra que, de um lado, nós tínhamos a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, que na época era comandado pelo ditador Francisco Solano Lopes. Uma guerra que teve vários motivos, mas o principal foi a disputa pela hegemonia na Bacia do Prata, principalmente entre o Império do Brasil, né, e o Paraguai do ditador Francisco Solano Lopes. Então, dê uma atenção aí à questão da Guerra do Paraguai, porque sempre cai na prova da ESA. Mais adiante, nas nossas lives, lógico que Guerra do Paraguai já está na listinha dos assuntos que eu irei abordar com mais profundidade aqui, né, no canal da Nova e nas plataformas da Nova Concursos como um todo, tá bom? Bom, gente, a outra dica de segundo reinado é a questão abolicionista. Bom, a questão abolicionista já caiu e esse ano em específico, tem uma lei aí, uma lei ligada à questão abolicionista, e essa lei está completando 150 anos da sua aprovação. E algo me diz que pode ser que ela esteja lá em um dos exercícios da prova da ESA, né? Tem muita gente que está esquecendo que a lei do ventre livre, aprovada em 1871 pela princesa Isabel, ela é a primeira lei abolicionista da nossa história. Ah, professor, mas e a lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro? A lei Eusébio de Queiroz não falava de escravidão, falava do fim do tráfico. Tráfico é uma coisa, escravidão é outra. A primeira lei a começar, né, a pôr fim à escravidão, né, que deu início a essa caminhada rumo à abolição da escravatura, foi a lei do ventre livre, né? Toda criança nascida de mãe escrava a partir de 1871 nascia de ventre livre, claro, depois de algumas etapas, né? No primeiro momento a criança continuava com o fazendeiro, depois ele tinha a opção se ele vendia a criança para o Estado brasileiro e era indenizado, ou se ele usava o trabalho daquela criança até a maioridade, fornecendo a ele posteriormente a alforria. Então fique esperto, a lei do ventre livre está completando 150 anos de idade, é bom dar uma atenção a esse assunto aí, tá? Mas a questão abolicionista como um todo, né? Estudar a lei dos sexagenários, a lei áurea, todo esse processo aí, do fim da escravidão no Brasil. Essas são as minhas dicas para vocês aí dentro do assunto segundo reinado. Mas repito, o segundo reinado é amplo, tem vários outros assuntos importantes, né? A economia cafeeira, a composição política de liberais e conservadores, a Guerra do Paraguai que eu já citei, depois a crise do segundo reinado e a posterior proclamação da República. É sempre bom ficar atento, porque segundo reinado é um período importantíssimo da história do Brasil e lógico que não iria ficar de fora da prova da ESA, tá bom? Então, coleguinhas, meus caros futuros sargentos, temos aí 7 dicas bem legais que eu passei para vocês até esse exato momento da nossa live. Lembrando que posteriormente eles serão abordados de maneira mais intimista, de maneira mais individual, em outras lives. Isso daqui é só o abre alas, tá bom?
e para que você possa já começar a organizar os seus resuminhos aí com esses bizus e essas dicas bem importantes que você está aprendendo nessa live de hoje aqui na Nova Concursos, a melhor plataforma de estudos do Brasil. Vamos lá. Dica de número 8, pessoal. República Velha. Mais uma vez você vai falar assim, jura, professor, que República Velha cai na ESA? Né? Quem já fez vários exercícios sabe bem que esse período que vai da proclamação da República em 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder por meio da Revolução de 30, é um pedaço ali do edital da ESA, bastante cobrado nas questões da prova. Porém, como o assunto é amplo, às vezes o aluno fica assim, ô professor, o que cai mais de República Velha? A República da Espada, ou eu devo dar mais atenção à República Oligárquica, ao período da política do café com leite? Como é que eu faço aí? Historicamente, o que mais caiu de República Velha na prova da ESA, na história recente da prova, foram as rebeliões da República Velha. Deu para vocês perceberem? Gente, é uma prova militar. Então, é uma coisa um tanto quanto óbvia que uma prova militar cobre as guerras, batalhas, revoltas e revoluções da nossa história. Isso é uma coisa normal. É até esperado. Eu ia estranhar se não caísse, né? E de República Velha, teve revolta pra caramba, hein? Essa é a hora que você vai ficar assustado. Olha, Revolta da Armada, Revolução Federalista, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado. Agora, as queridinhas da ESA, a história tem mostrado que é Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Então, nessas duas revoltas, eu concentraria minhas forças e energia, tá? Vai por mim. Ainda mais Revolta da Vacina, preciso dizer alguma coisa, pessoal? Olha que pista importante, o cenário que a gente está vivendo aí. E lógico que a prova da ESA, como qualquer outra prova, é plugada nos acontecimentos mundiais. Estamos no meio de uma pandemia, né? Então, obviamente que a Revolta da Vacina, nesse cenário, é bom ficar esperto, hein? Revolta da Vacina, lá no Rio de Janeiro, na época do governo Rodrigues Alves, lá em 1904, o Rio de Janeiro em pandemia de varíola e febre amarela. O presidente Rodrigues Alves se junta com o prefeito Pereira Passos e eles lançam o projeto Bota Abaixo, derrubaram um monte de cortiço para poder limpar a cidade do Rio de Janeiro e, na sequência, vacinar a população contra a varíola. Porém, a maneira como isso foi feito, de maneira arbitrária, de maneira autoritária, jogando o povo nas encostas, nas favelas do Rio de Janeiro, e depois decretando que a vacinação seria obrigatória, é o que desencadeou a famosa Revolta da Vacina. Então fique esperto. A Revolta da Chibata, por ter sido uma revolta na Marinha de Guerra do Rio de Janeiro, uma revolta contra os maus tratos, né, contra os castigos corporais aplicados com a chibata, né? Os marinheiros negros eram as principais vítimas dos castigos corporais, até que eles se revoltaram com o comando do marinheiro João Cândido, exigindo o fim dos castigos corporais e também melhores condições de trabalho. Então, Revolta da Vacina e Chibata, mais adiante, de uma live específica aqui, nós iremos trabalhar as principais revoltas da República Velha, mas nada impede que você, desde já, comece a elaborar os seus resuminhos aí, tá bom? Outro assunto de República Velha que você já deve ter visto na prova da ESA foi o bendito encilhamento, né? Bendito ou maldito, depende do ponto de vista, né? O encilhamento foi um fato histórico responsável por uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. Na época do governo Deodoro da Fonseca, o ministro da Fazenda era o famosíssimo Rui Barbosa. O ministro da Fazenda era o Rui Barbosa, o famosíssimo Rui Barbosa, fundador da Academia Brasileira de Letras, advogado genial. Porém, ele era advogado, não era economista, né? E como ministro da Fazenda, ele cometeu um erro catastrófico, porque ele mandou emitir papel moeda
os bancos emitirem papel moeda livremente, só que o Brasil não tinha lastro suficiente. Lastro é a garantia de que o dinheiro tem valor, né? Ouro, prata, dólar, e o Brasil não tinha nada disso acumulado em número suficiente. Então ele criou uma moeda desvalorizada que circulava em alta quantidade e isso causou um dos maiores processos inflacionários da história do Brasil, que recebeu o nome de encilhamento, tá bom? Fique esperto, já caiu na prova da ESA. Bom, gente, nona dica é aquela que você vai falar assim, professor, de novo, né? Choveu no molhado. Era Vargas. Quase todo ano tem uma pergunta de Era Vargas. Então, isso exige uma maior atenção nesse assunto. Qual é o meu conselho para vocês? Estuda a Era Vargas do jeito certo. Divide as fases da Era Vargas e coloca os assuntos importantes dentro de cada fase da Era Vargas. Né? O governo provisório de 30 até 34. Qual é o assunto mais importante que você tem que saber aí? Os dois mais importantes. A Revolução de 30 que levou o Getúlio ao poder e a Revolução de 32 desencadeada em São Paulo contra o Getúlio Vargas, cobrando uma nova Constituição para o Brasil. Lembra? Historinha do MMDC, Martins, Miragaia, Delcio e Camargo. Depois, a segunda fase da Era Vargas, que vai de 34 a 37, é o governo constitucional. Nesse período, o assunto mais importante é a Constituição de 34, que vocês estão vendo ali, ó, no material. A Constituição de 34 é a que permitiu o voto feminino e criou leis trabalhistas, né? E a última fase da Era Vargas é o Estado Novo Varguista, que vai de 37 a 45, que foi a fase ditatorial da Era Vargas, uma fase que o Getúlio governou o Brasil com características bem fascistas, né? Desse período é importante você estudar a Constituição de 37 e também o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um organismo que o Getúlio Vargas criou para poder censurar e vigiar de perto os meios de comunicação de massa, tá bom? Então, estuda a Era Vargas fazendo mapas mentais, dividindo bonitinho os períodos. De 30 a 34, governo provisório, coloca lá tudo que você sabe de governo provisório. 34 a 37, governo constitucional. O assunto mais importante é a Constituição de 34 e o conflito político entre os fascistas e os comunistas, né? A AIB, Ação Integralista Brasileira, contra a ANL, Aliança Nacional Libertadora, tá? E depois o Estado Novo Varguista, que vai de 37 até 45. Justamente esse é o período mais cobrado da Era Vargas na prova da ESA, porque foi o período varguista de maior duração e onde o Vargas teve um número maior de realizações, tá bom? E também porque é no Estado Novo, dá uma olhadinha ali, a dica de número 10 e a última da nossa live de hoje, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, já caiu diversas perguntas, é normal que a ESA cobre isso, gente. É uma prova para escolher sargentos do Exército Brasileiro. Então, obviamente que a participação do Brasil na maior guerra da história da humanidade é um assunto presente na prova da ESA, né? O Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, até o motivo dessa ida já caiu na prova da ESA, né? O Brasil foi atacado pela Alemanha nazista, o Brasil que até então era um país neutro na guerra, Hitler mandou submarinos atacarem o litoral do Brasil e isso fez com que o Getúlio Vargas declarasse guerra às forças do eixo e enviasse para o campo de batalha a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que lutou em solo italiano. O Brasil se juntou ao exército americano lá na Itália, as nossas tropas comandadas pelo general Mascarenhas de Moraes, e lá o Brasil se juntou ao exército americano comandado pelo general Mark Clark e fizemos bonito em Monte Castelo, Castel Novo, Pisa. O Brasil teve um papel muito bonito, bastante digno durante a Segunda Guerra Mundial, lutando do lado das forças aliadas contra o eixo, as forças do eixo, tá bom? Então leia bastante sobre o Brasil na Segunda Guerra,
porque cai demais na prova da ESA. Bom, gente, eu reservei os minutinhos finais aqui, antes de responder uma possível pergunta aqui, que vocês tenham me mandado aqui. Quem não mandou, escreve aí a sua pergunta, eu vou escolher algumas e responder. Eu quero esclarecer um erro de interpretação que algumas pessoas fazem ao ler o edital da ESA. Olha, eu estudo a prova da ESA, eu gravo aulas abordando a ESA desde 2013. Lá se foram quase 8 anos trabalhando com a Escola de Sargento das Armas. O edital não mudou nadinha de nada em história nesse tempo todo. Os mesmos conteúdos cobrados ano após ano. E todo ano eu tomo um susto, porque eu começo a receber mensagem. Professor, e Dutra, JK, segundo governo Vargas, né? Jânio Quadros, João Goulart e a ditadura militar. Aí você pega o edital, gente, ele é bastante claro. O edital, ele termina com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E lá está escrito que também cai na prova os sistemas econômicos da República. Então, se cair uma pergunta de República Populista ou ditadura militar, ou até mesmo da Nova República, que é o período pós-ditadura militar, são perguntas ligadas à economia. Não é para você sair decorando tudo que o Dutra fez, tudo que o JK fez, tudo que o Vargas fez no governo democrático dele lá nos anos 50, que o João Goulart fez ou que os militares fizeram, gente. Tem gente estudando errado. Isso não cai na prova. Eu já corrigi todas as questões desde 2013 e nunca caiu uma pergunta sobre os presidentes da República Populista ou ditadura que não tivesse ligado à economia. Por exemplo, se caiu Dutra, vai cair uma pergunta de plano SALT, que é um plano econômico do governo Dutra. Se cair JK, vai cair o plano de metas, certo? Se cair o João Goulart, vai cair a reforma de base. Se cair o Castelo Branco, vai cair o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Se cair o Médici, vai ser uma pergunta sobre milagre econômico. Se cair Sarney, é uma pergunta sobre plano cruzado. Se cair Collor, vai ser uma pergunta sobre plano Collor. Caiu Itamar Franco, é uma pergunta sobre plano real, porque o plano real foi criado pela equipe do FHC, mas durante o governo Itamar. Então, assim, tem gente estudando errado. O edital não manda estudar República Populista e regime militar. Manda estudar os sistemas econômicos da República. Estudar tudo, de tudo, é até o Vargas, é até 45, é até o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Do Vargas em diante, os sistemas econômicos, aí sim, ligados a esses governos. Tá bom? Bom, meus caros, essas são as dicas. Lembrando que isso daqui é um abre-alas, é para introduzir vocês aos assuntos mais cobrados. Depois nós teremos aí lives onde eu vou abordar, né, de 3 a 4 assuntos por live, onde eu vou aprofundar com vocês, onde eu irei aprofundar com vocês esses assuntos. Vou corrigir exercícios que já caíram na prova da ESA. Continue conosco aqui, que tem muita coisa boa pela frente. Você não perde nada em estudar com a Nova Concurso, tá bom? Vou pegar aqui o meu celular para ver se alguém enviou alguma pergunta aqui para que eu possa interagir com vocês. O Matheus colocou aqui, professor, muito bom, obrigado, Matheus, um abraço para você, boa sorte na prova aí, Matheus. Ana Júlia, o tópico tráfico negreiro, Ana Júlia, ele se enquadra dentro do tema escravidão lá no sistema colonial português na América. Então seria bom você ler um pouquinho, né? Principalmente, Ana Júlia, os fatores que levaram os portugueses a traficar negros para os seus canaviais aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá.
Se tem mais alguma pergunta aqui. Olha aí, tá vendo? A Juliana mandou uma pergunta aqui, alguns minutos atrás, que eu acabei de responder. Não cai regime militar na prova da ESA, a não ser perguntas ligadas à economia no regime militar. Tá bom? Não cai perguntas sobre o regime militar em si na prova da ESA, nem sobre a República Populista. E sim, se tiver alguma ligação com a economia. Tá bom? Obrigado, muito obrigado pela pergunta, viu? Vamos lá. Kleber, fala Kleber, abraço pra você. Respondo sim, Kleber. Um abraço pra você, cara. Tudo de bom aí. Boa sorte na prova. Obrigado, Júlia. Que bom que você gostou da aula, Júlia. Muito obrigado, viu? Boa sorte aí na prova. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Samuel Augusto. Boa tarde, Samuel. Um abraço para você. O Caio acabou de ser dispensado do Exército. Não desanima não, Caio. Tem outras formas de você entrar aí nas Forças Armadas. ESE, SpaceX, tem vários caminhos aí. Tiffany. Boa tarde, Tiffany. Tudo bom? Fran Ferreira, boa tarde, querida. Que bom que você acompanhou a nossa live aqui na Nova Concursos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não? Bom, meus caros, então, muito obrigado mesmo pela companhia prazerosa de vocês nessa quinta-feira, 6 de maio do ano de 2021. Esse ano, aliás, desde o ano passado, o mundo está meio de pernas viradas para o ar, mas com certeza nada disso vai impedir que vocês tenham êxito nos sonhos que vocês pretendem realizar, que vocês com certeza conseguirão adentrar no Exército Brasileiro, vocês com certeza em breve estarão integrando as Forças Armadas com a patente de sargentos do Exército Brasileiro, tá bom? Em breve nós teremos outras lives onde eu vou abordar uma por uma dessas questões aí com vocês em específico, prometo, tá bom? Teremos aí aulas, eu vou dividir em blocos esses temas aqui no canal da Nova Concurso, então já se inscreve aí, aciona as notificações, deixa um joinha aí no canal da Nova Concursos, porque aqui tem coisa boa o tempo inteiro. Em breve eu estarei de volta. Um abraço!